esteja ensinando bem, esteja mal preparada. E é possível que ela esteja mal preparada, porque ela esteja durante muito tempo mal remunerada. Ela não teve chance de se preparar. Então, uma das coisas que a gente vai querer fazer é saber as razões agora os padrões também de conhecimento científico. Mas se a professora continua indiferente ao dever dela de trabalhar, a gente descobre um jeito de puni-la. Nesta secretaria, a licenciosidade não vai existir. Licenciosidade é você fazer o que você quer. Isso não vai acontecer porque eu tenho autoridade e vivo esta autoridade. Eu não sou espontaneista como alguns autoritários dizem que eu sou. Eu queria saber como está a situação ideia, a situação pessoal da Secretaria de Educação, se é possível melhorar. Olha, a situação nossa está péssima. Nós recebemos a Secretaria em uma situação dramática. Eu hoje tive uma reunião em que pessoas responsáveis por questões de reparo das escolas, em que eu dizia que eu não pretendo, no fim dos 4 anos em que eu serei secretário, passar a Secretaria da Educação tal qual eu a recebi. O Brasil, minhas amigas e meus amigos, o Brasil tem um mau hábito que é o de ser um país de inaugurações. Quer dizer, a gente inaugura no Brasil até o que não pode ser inaugurado ainda. Por isso é que se inaugura e reinaugura uma porção de constantemente, às vezes, um só edifício é inaugurado e reinaugurado como se fosse inaugurado. Mas se inaugura a escola e se deixa a escola estragada. E eu disse hoje, se eu tiver dinheiro só para preservar a escola ou construir nova escola, eu preservo as escolas que estão aí. Eu faço a manutenção das escolas, mas não construo escolas novas. A não ser, eu só construo se tiver possibilidade de consertar as escolas. Nós recebemos a rede escolar com 60% das escolas estragadas. Quer dizer, nós temos 650 escolas, então se você multiplica isso por 60, tem uma ideia de quantas escolas estão precisando de reparo. Dessas, 55 estavam e continuam, em grande parte ainda, em péssima situação. Nós estamos agora conseguindo verbas extraordinárias, conseguindo superar as dificuldades da própria burocracia para consertar essas escolas. Então, a situação da gente não é fácil. O governo anterior deixou as empreiteiras sem receber dinheiro. Desde o mês de maio do ano passado, as empreiteiras então não queriam trabalhar, só agora, com a promessa que fez a prefeita Erundina, eles recomeçaram os trabalhos de reconstrução das escolas no comecinho desse mês. Então a situação nossa não é boa. No meu gabinete eu não tenho tido facilidade. Eu estou pagando, por exemplo, telegramas que eu tenho que mandar para o estrangeiro, respondendo a consultas que me fazem, do meu bolso. Essa máquina que está aí, por exemplo, é minha. É minha. A fita, essa não sei se é de quem? É minha também. Minha também. Quer dizer, nós estamos filmando essas coisas com uma máquina minha. Eu não tenho isso na minha secretaria. Quer dizer, não é fácil a situação, mas mesmo assim, nós temos esperança e certeza de que vamos fazer alguma coisa que serve. Bom, eu só tenho mais uma pergunta, é a seguinte. Às vezes, nós temos casos na escola, não sei se é o caso das outras escolas aqui, que às vezes se encontram vídeos quebrados. É muito difícil estar aula com vídeos quebrados, uma carteira quebrada, e as classes estão muito cheias. Por exemplo, na época de chuva, na começar acabou, já não estamos dentro dela, chove muito. Teve caso que a diretora tem que estar bolsos velhos para pagar 40% no vídeo. Lá então, muita chuva, muito vento. A
Mesmo porque eu queria saber como resolver essa situação de manutenção das escolas e como, quem sabe, diminuir o número de alunos que está muito grande, muito lotado as salas. Pois é. Eu vou responder as suas duas perguntas facilmente. A primeira é, por exemplo, o ideal nosso, mas que ainda a gente não pode fazer, isso vai implicar em passar pela Câmara Municipal. O ideal nosso é que as diretoras das escolas disponham de uma verba de manutenção dentro da escola bem maior do que elas têm hoje. Eu acho um absurdo, em primeiro lugar, que os pais continuem fazendo cota para fazer a tarefa do Estado. O Estado é que tem que fazer isso, não os pais. Segundo, eu acho um absurdo maior ainda que a diretora tire dinheiro do bolso dela para comprar coisas que a escola deve ter. Eu quero ver se consigo, este ano não vai dar mais, eu quero ver se consigo ampliar, aumentar um pouco a possibilidade que a diretora tem e ela resolver problemas imediatos de uma torneira que quebra, de uma goteira que começa. Por outro lado, nós estamos tentando, no governo de Argentina, fazer uma descentralização. Descentralizar é tirar o poder de um centro só, e espalhar, democratizar o poder, para ver se, inclusive, as regionais assumem a responsabilidade de consertar as escolas, para fazer isso mais rápido do que hoje. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo para vocês pensarem como isso precisa mudar. Você já imaginou que eu sou o secretário, eu sou o sujeito que tem que pensar a política geral da educação. Você já imaginou que eu assino 600, 700 papéis por dia? E entre esses papéis que chegam para eu assinar, chega às vezes um papel para perdoar 2 ou 3 faltas que uma professora cometeu no mês de setembro do ano passado. Não dá para pensar isso. Como é que um secretário perde o tempo dele? O tempo em que ele deve estar estudando, por exemplo, um texto, em que ele deve estar discutindo com um especialista, em que ele deve estar recebendo uma diretora, uma coordenadora, uma supervisora, uma professora, em que ele pode estar aqui discutindo com os alunos. Por exemplo, quantos secretários vieram aqui conversar com 50 alunos até hoje? Eu acho que ninguém veio ainda, porque para vir aqui precisa fazer uma decisão política, e ficar a conversar com ninguém, sem medo nenhum de ouvir críticas diretoras, de dizer o que eu disse, sem medo de que a diretora fique pensando que eu quero fazer uma anarquia na secretaria. Pode pensar o que quiser, não é anarquia, é seriedade que a gente quer. Então não é possível isso, a gente está trabalhando, dentro de 2 ou 3 dias a gente vai publicar já no Diário Oficial a mudança da organização administrativa da Secretaria de Educação. Nós estamos fazendo uma mudança radical na estrutura da administração da Secretaria. Quer dizer, isso com 3 meses só de trabalho. A gente está lutando, a gente quer ver o que a gente pode fazer de melhor. Mas o que eu estou convencido de que precisamos aumentar dias como este. Eu estou convencido de que a gente precisa ouvir mais as crianças das escolas, os adolescentes das escolas. A gente precisa aprender com os meninos, que é a única maneira que a gente tem de ensinar aos meninos, é aprendendo também com eles. E nesse sentido eu me sinto muito menino, apesar de minha idade. O problema das classes dotadas. Bem, o problema das classes dotadas. Eu quero dizer o seguinte, que o Brasil hoje tem aproximadamente 8 milhões de meninos da tua idade para baixo fora das escolas. 8 milhões. A cidade de São Paulo contribui para esse número com aproximadamente, dizem hoje as estatísticas, mas eu não acredito, eu acho que é mais, mas falam em 200 a 300 mil meninos da tua idade nas zonas populares de São Paulo, também sem escola. O ideal é que a gente pudesse ter 20 meninos na sala de aula.
esse é o sonho. Mas acontece que esse sonho está longe da realidade. Então, tanto quanto a gente possa, a gente vai ver se pode diminuir. Mas eu não faço promessa para não cumprir. Eu preciso que tu entendas. Eu acho que nós todos, incluindo vocês que ainda não votam, nós todos temos que assumir uma responsabilidade política para mudar esse país. Tenho que dizer isso aos meninos e às meninas também. Precisamos mudar esse país, mudar o poder desse país. Se a gente não mudar, a gente vai chegar ao começo do outro século assim ainda. Porque para isso a gente precisa decidir politicamente mudar o país, mudar a estrutura do poder, mudar a forma do poder, para poder mudar isso. Senão não vai mudar mesmo. Bem, na pergunta o que é que eu faria se eu tivesse 40 alunos e alguns deles esquecessem próprio, caderno, isso, eu castigaria. Olha, depende. A tua pergunta é feita assim, solta, abstrata, ou muito obrigado. A tua pergunta assim feita, solta, não dá para a resposta. O professor aí vai saber se os alunos deixaram de trazer caderno, livro, isso, aquilo, por um puro esquecimento, ou se fizeram isso como uma espécie de desafio mesmo, de provocação ao professor. Não, porque tem aluno que quer caderno. Mas não é porque não quer fazer lição direitinho. É porque não trouxe, esqueceu. Porque tem que comprar um caderno para pôr na mala, que um ou dois fica para fora. Eu acho, considerando a tua explicação, eu acho que o papel de um bom educador, uma boa educadora, não é o de ser assim, um brutamontes, um cavalo do cão, um cara que demonstra a sua autoridade a todo momento. Não, o papel é testemunhar ao aluno a seriedade dele no cumprimento da sua tarefa de educador. Isso é que é o papel dele. Dar um exemplo ao menino. Porque é um exemplo de um cara que é sério, que é limpo de roupa, limpo de cara, limpo de pensamento. É um sujeito que estuda, um sujeito que agora se virar, mas ele não pode ter porque então brigue, então lute no seu sindicato pela reivindicação salarial, brigue. Mas o papel dele é testemunhar a seriedade e cumprimento de sua tarefa. E nesse testemunho, ele nem pode ser um autoritário que espreme a criança, o aluno por qualquer coisa, nem tampouco pode ser um deixa como está para ver como fica. Quer dizer, ele não pode deixar o menino fazer o que o menino entenda, nem tampouco pode cortar a liberdade do menino. Ele tem que aprender a viver esse equilíbrio necessário entre a autoridade dele, que ele não pode, a que ele não pode renunciar, e a liberdade do menino. Ele precisa saber que sem a autoridade dele, a liberdade do menino não se forma, não se constitui. Nenhuma liberdade se constitui na licenciosidade da autoridade. Quer dizer, a autoridade tem que ser a autoridade para poder a liberdade crescer. Mas no momento em que a autoridade esmaga a liberdade, na verdade, aí a autoridade é autoritária. Quer dizer, eu quero pedir desculpa a vocês, porque eu estou nessa altura fazendo uma fala que já talvez passe assim, já está quase uma academia. Eu não quero dar aqui aula de academia, mas é porque eu me entusiasmei. Se vocês não entenderam, eu estudo isso outra semana.
Eu queria saber como o senhor está Eu não estou ouvindo, ele está muito grande, mas o pessoal me conhece de Paulo Freire. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Agora alunos da nossa cidade, se eu tivesse uns 30 alunos, como assim, da idade maior, assim, de 30, o que o senhor faria para dar aula para eles? Aluno de 30 anos? Esse outro aluno que eu tenho na universidade, eu dou aula a ele. De 20. 30, 35 anos, 40, eu já tive aluno da minha idade, na Europa, nos Estados Unidos. Não tem problema nenhum, eu dou aula na universidade, gente grande, vocês. Eu gostaria de trabalhar com vocês também, tem competência. Pessoal, eu queria saber o que você acharia se fosse uma boa colocar câmeras escondidas. Porque na minha escola, onde eu estudo, vai ficar muita gente lá quando a gente sobe no TV, se a gente ficar estranho jogando bola. Se fosse na nossa escola, não tinha nada pra fazer, ainda ia, vai jogar pula-burro, tem um monte de coisa. E também os esforços lá, todos esses horários, nós não podemos jogar bola, tem que fazer física fora dos esforços, se a bola cai, a gente pode ficar no patins, é um monte de problemas aí. Então, a diretora conversou com a prefeitura, né? Eu sou declarado do material, instalações, retomando material, né? Depois eu acharia uma boa colocar câmeras escondidas, para 500, quem sabe, o corredor lá é grande. Não dá para ir só olhando, colocar mais segurança. Agora, eu pensei até que no começo você queria câmera escondida para ver como é que a professora trabalha. Eu não faria isso, cara, não faria. Mas eu estou entendendo, você está querendo câmera escondida para ver problema de segurança. Olha, eu não sei, eu não tenho condição de fazer isso. Não acredito que a gente possa montar câmeras para descobrir quem está passando, depois chamar. Eu acho que a gente precisa pensar muito na questão da segurança das escolas. Não sei, tenho a impressão de que a coisa melhorou um pouco, mas não posso dizer que melhorou ainda com a guarda municipal. Mas que não é suficiente. E realmente segurança, né? Eu queria saber se o dinheiro dá para ele, dá para ajudar, né? Porque eu queria saber onde que eles põem esse dinheiro. Esse negócio do dinheiro está tendo. Você vai ter, eu acho ótimo essa pergunta. Você tem que perguntar, claro, eu também estou curioso. Mas você tem que perguntar isso à diretora da escola, tem que à presidência, à direção da PM. Você tem que ver depois também. Converse com a professora em primeiro lugar, porque a gente está mais diretamente ligado aqui, para saber como é que está isso. Agora, tudo que a gente puder fazer para fazer esses conceitos de graça, tudo a gente vai fazer. Mas eu não te prometo também. Olha, eu queria dizer a vocês com muita franqueza o seguinte: se nós conseguirmos chegar ao fim deste ano com as 55 escolas que eu encontrei arrebentadas, prontinhas, eu fico felicíssimo. Se nós conseguirmos realmente deixar essas escolas, eu encontrei escolas que têm poças d'água dentro das salas de aula, esgoto, uma coisa terrível. Eu fiz com ele ali, nós fizemos vídeo, umas 4 horas, não, 5 horas de vídeo e filmamos todas essas escolas. Agora nós vamos fazer uma edição de 40 minutos e nós vamos apresentar isso nas áreas populares de São Paulo. Nós vamos fazer até junho, digam a seus pais que até junho deste ano nós vamos fazer 21 comícios pedagógicos, juntando mãe, pai, todo mundo.
e mostrar o estado em que a gente encontrou essas escolas estragadas e fazendo um apelo ao povo para que nunca mais deixe que nenhuma administração estrague a coisa pública como foi estragada. Só sobre o conselho da minha escola, a gente está fazendo esse problema de APM, dia da APM, e é muito difícil, realmente, é pouco. Por exemplo, 115, eu acho, mas que consertou esse vidro, instalou ele. Parece que eu acho que é problema com isso aqui. Tem leite, você não pode dar só com essa mão privada o direito de instalar as coisas na escola. Então, não dá para você dar. E as empresas privadas muitas vezes não consertam. E às vezes o dia também vai para sabonete, para salão, para a escola, vai para a vassoura. E o dinheiro está ficando muito bom, realmente a PM está fazendo o que é necessário. E eu acho que a mulher vai se contar um pouquinho só, porque fosse já dá uma qualidade. Agora, uma coisa que eu também queria ver se a gente consegue é ver se a gente estimula a APM, as APMs, e as professoras, os coordenadores, no sentido de a gente vitalizar a vida, as reuniões entre as famílias entre as escolas. Se a gente pode chamar realmente, eu continuar chamando as famílias para as escolas, não para receber queixa do cliente, mas para discutir problemas, como aqui a gente discute. Olha, eu acho formidável passar esses momentos aqui com vocês, porque, de modo geral, se diz que as crianças não têm que ser ouvidas, porque não tem nada a dizer. Pois bem, vocês disseram aqui um monte de coisas importantes, fundamentais. Vocês disseram a mim coisas que eu já ouvi constantemente nos cursos que eu dou de pós-graduação, que possivelmente alguma diretora de vocês que passou por mim como aluna. E, portanto, vocês meninos pensam tão bem quanto elas, quanto eu. Eu quero, não quero mais, agora nós vamos parar, mas eu quero felicitar a nós todos, não só vocês, por esse dia, que eu acho que foi excelente, pelo que eu soube, pelo que eu vi, pelo que eu ouvi aqui agora. Eu quero ver se a gente amplia isso, se a gente aumenta manhãs e tardes como esta. Então, um grande abraço para vocês e que agora vocês vão voltar pertinho e eu agradeço a colaboração de vocês. Nós vamos levar isso para lá. Tá lindo. Beleza. Porque as meninas todas Vou visitar todas as Vem.